incríveis conseguem viver mesmo parados. Meu Deus, que seres sem graças, só ficam parados. Se em algum momento você foi essa segunda pessoa, hoje o seu pensamento pode mudar. E você mesmo deu a resposta. Quando as plantas fixam suas raízes no solo, elas ficam imobilizadas. No entanto, mesmo sem poderem se locomover, como muitos animais, inclusive como nós, as incríveis plantas têm a capacidade de responder a inúmeros estímulos do meio externo e do meio interno. E uma dessas incríveis respostas é o tema do vídeo de hoje, o fototropismo, que você vai entender a partir do nosso experimento de agora. Se você for realizar o experimento junto comigo, você vai precisar de um pedaço de papelão, algumas sementes de feijão, uma caixa de sapato com tampa, fita dupla face, tesoura, estilete, água, caneta, algodão, régua e uma garrafa PET pequena. E atenção, se você for criança, peça ajuda a um adulto para manusear o estilete. Isso vai fazer com que você não corra tanto risco de se cortar ou de causar algum ferimento, tá bom? Então vamos fazer assim. Vamos começar medindo a largura e a altura da caixa de sapato com uma régua. No meu caso, eu usei uma fita métrica porque eu não tinha régua. E agora que a gente já sabe as medidas da caixa, é só pegar um pedaço de outro papelão e desenhar 3 retângulos que caibam perfeitamente dentro da caixa de sapato. Lembrando que é com base no tamanho da caixa que você tem aí na sua casa. Depois, é só cortar os 3 retângulos com a tesoura. Em seguida, com uma caneta, vamos desenhar em cada retângulo um círculo com um diâmetro de 5 centímetros. Eu peguei aqui um copo porque ele tinha esse diâmetro, e se você tiver aí na sua casa algum instrumento que tenha esse diâmetro também, faça a mesma coisa. O círculo deve ser desenhado em posições diferentes de cada retângulo, meio, esquerda e direita. Depois de desenhar, é só cortar com o estilete os círculos desenhados em cada papelão. Após ter cortado todos os círculos, a gente pega a caixa de sapato e vamos colar cada retângulo com a fita dupla face, formando fileiras espaçadas, intercalando as posições dos círculos. Aqui, na fileira 1, vai o retângulo com um círculo no meio. Na fileira 2, o retângulo com um círculo do lado esquerdo. E, na última fileira, o retângulo com um círculo do lado direito. Depois de deixar tudo em ordem, vamos fazer um círculo com diâmetro de 5 centímetros também, na parte de cima da caixa, ao lado esquerdo, que é o oposto ao da bolinha da fileira 3. E assim vamos cortar com estilete também. Deixando a caixa num cantinho, vamos pegar agora a garrafa PET, cortar com estilete a base dela e colocar dentro um pedaço de algodão molhado com alguns grãos de feijão para brotar. Vai demorar um tempo até eles brotarem, mas quando germinar um grão, é só retirar os outros, molhar o grão germinado e colocar na base da caixa de sapato em direção ao círculo. E observação, não coloque muita água em excesso e nem se esqueça de molhar. Por último, é só fechar bem a caixa passando fita para reforçar a tampa e deixar no lugar iluminado. Vamos ver quanto tempo demora para nascer a plantinha e já já voltamos. Estamos aqui uma semana depois e, como vocês podem ver, o nosso pezinho de feijão não cresceu tanto, o que significa que ele precisa de aproximadamente um mês para crescer. Mas, quando eu plantei esse pezinho de feijão no algodão, eu também peguei outro feijão e plantei na terra. Então, comparando os dois, a gente pode ver que o feijão que foi plantado na terra estava seguindo uma linha reta. Isso porque ele não estava isolado igual o feijão que a gente colocou no algodão. Ele está formando uma curvatura que está seguindo em direção à luz dos buraquinhos da caixa. E como falado antes, esse é o famoso fototropismo. Ele acontece quando a curvatura de uma parte da planta dá uma resposta em relação à luz. Está claro que o nosso mini pé de feijão teve uma resposta positiva em relação à luz, ou seja, ele teve um fototropismo positivo. Mas há casos de plantas fotofóbicas, que significa o quê? Que elas fazem exatamente o contrário, ou seja, realizam fototropismo negativo. Tá, mas como que a planta vai crescer pelos círculos da caixa? E é simples. Para crescer, uma planta precisa de dióxido de carbono, de água e de minerais. Ah, e de luz do sol também. Tanto nas plantas quanto nos animais, a regulação e a coordenação do metabolismo dependem de sinais químicos, que chamamos de hormônios. No caso do fototropismo, ele acontece devido a um hormônio chamado auxina. Depois que a semente germinou com a água que colocamos no algodão, a auxina produzida no ápice do caule da planta reagiu à luz,
ficando mais concentrados no lado sombreado da planta. E isso faz com que haja um alongamento das células neste lado. Com o crescimento mais acelerado do lado sombreado e mais lento do lado iluminado, o crescimento resultou na curvatura em direção à luz, ou seja, em direção aos buracos da caixa. Agora, só uma curiosidade: não confunda fototropismo com geotropismo. Fototropismo é a resposta da planta em relação à luz, enquanto o geotropismo é a resposta da planta em relação à gravidade. No geotropismo, o hormônio auxina também está envolvido. Um exemplo está nessa imagem aqui do meu lado, que mostra que se você pegar um vaso e colocar na horizontal, a auxina presente no ápice do caule vai para baixo, então vai gerar essa curvatura e fazer com que a planta reaja para cima. Charles Darwin e seu filho publicaram um livro em 1881 que também falava do movimento das plantas. Eles sabiam que existia alguma coisa que influenciava no crescimento, mas eles não chegaram a uma conclusão exata. E graças a eles e a pesquisas atuais que conseguimos encontrar esse alguma coisa, e hoje sabemos que o crescimento é influenciado por hormônios. E terminamos aqui mais uma sessão. Como vocês viram, nós não conseguimos esperar o tempo de um mês, mas eu vou continuar cuidando aqui da plantinha de feijão. Espero que você faça aí na sua casa também e continue cuidando, porque o resultado é claro que a plantinha vai seguir em direção à luz e você não vai se arrepender de cuidar. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, estamos aqui.